Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre colunas no Flutter. Até um tema muito interessante quando realmente nós queremos falar de posicionamento dos nossos elementos aqui, né, nos layouts do Flutter, tá? Mas antes, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que somente dessa forma o YouTube vai entender que esse tipo de vídeo, né, é importante para você, então ele vai sempre trazer lembretes aí quando nós trazemos mais vídeos a respeito do Flutter, que pode te ajudar a escrever layouts bem interessantes, tá bom? Beleza? Então vamos para cima aqui estudar esse widget bem interessante, tá bom? Bom, vou falar aqui a estrutura de estudo que eu montei aqui pra gente. O que eu fiz, tá? Eu simplesmente criei uma página, base no widgets, né, sem estado mesmo, e criei um widget chamado Square, que é esse item vermelhinho que você está vendo ali no simulador do Android, tá? Então o que eu fiz? Coloquei uma altura fixa, né, base ali, caso eu queira alterar essa, na verdade não é a altura, é a largura, tá? E coloquei também uma altura já fixa, tá? De 100. Então assim, dessa forma, esse Square aqui já vai nos ajudar a começar a mostrar os exemplos que eu quero te mostrar aqui, tá bom? Então, bora estudar? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, selecionei aqui meu square e vou fazer um wrapper. Vou selecionar para colocar um item ao redor dele, tá? Que é a nossa coluna, tá bom? Show de bola. Bom, quais as propriedades que eu quero dominar aqui das colunas? Primeiro ponto, além das colunas colocar um item em cima do outro, ele consegue orquestrar isso de uma forma bem interessante. Como? Eu quero de cima para baixo ou de baixo para cima, tá? Lembrando que cada item, quando eu coloco dentro da coluna, olha só, eu consigo, de uma forma muito interessante, obedecer essa ordem. Então, sempre de cima para baixo ou de baixo para cima. Bom, essa é a primeira propriedade que nós vamos estudar. Como assim de baixo para cima? Existe uma propriedade chamada Vertical Direction, que é o ponto vertical, né, que é da coluna. Então, com base nessa propriedade, eu consigo dizer como eu quero que meus itens seja direcionado, de cima para baixo, de baixo para cima. O valor default é o down, né? Então, sempre de cima para baixo. Se eu quero mudar essa direção, eu ponho aqui para up, tá? Up. Então, simplesmente, ele começa a colocar os itens de baixo para cima. Então, o primeiro item está aqui embaixo, o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante. Isso é muito importante, tá? Sim, principalmente nas entrevistas, aí quando você quer, mas como que você mudaria o direcionamento da sua coluna no eixo vertical, por exemplo, nas colunas, né? Aí você vai lembrar, opa, tem uma propriedade vertical direction que me ajuda a tomar isso. E sempre as propriedades têm um valor default. Tá, nesse caso aqui, o valor default já é de cima para baixo, tá bom? Vou deixar o valor default aqui, só para a gente lembrar que já falamos sobre essa propriedade, tá bom? Maravilha. Outra propriedade bem interessante é colocar o espaçamento entre elementos. Normalmente, antes dessa propriedade, era utilizado o size box, que não dava uma altura aqui, colocar um valor de 10 para dar um espaçamento. Tá vendo agora que deu um espaçamento ali? Hoje eu não preciso mais colocar esse size box entre os elementos. Agora eu tenho um cara chamado spacing. Olha só, com essa propriedade eu vou salvar aqui, ó, vou remover esse cara, pronto. E agora, olha só que interessante, se eu colocar outro square aqui, square, olha só, já tem um espaçamento abaixo. Isso nos ajuda muito, porque realmente dessa forma nós conseguimos colocar um espaçamento e o código fica mais elegante, fica manutenível, testável, reutilizável de uma forma bem interessante. Não é verdade? Você concorda? Então, dessa forma, o pessoal ali fez um reajuste bem interessante ali na coluna, né? Que realmente a gente precisava fazer uma outra coluna para fazer esse espaçamento. Tá bom? Ó, sobre o eixo principal, existe uma propriedade chamada Main Axis Alignment. Com base nessa propriedade, eu consigo posicionar os meus elementos. Por default, o valor é Start, então você pode perceber, eu já salvei aqui, nada mudou. Mas se eu colocar no final, olha só que legal, os meus itens vão para o final. Tá? Lembrando que o Vertical Direction ainda predomina, tá? Os itens começam de cima para baixo. Não importa se eu coloquei, olha só, se eu coloquei ele para o final, tá? Só não confunde esse ponto aí que normalmente o pessoal faz alguns desafios em entrevistas bastante sobre isso, tá? Então toma esse cuidado aí sobre o que é final
o que é iniciar de baixo para cima, tá? Sempre tem isso também. Então, vou colocar os meus itens no centro. Olha só, agora ele está no centro. Vou voltar os meus itens para o Start. Ele volta para o Start. Outras propriedades que também cai bastante aí, principalmente em layouts, é colocar um espaçamento maior entre eles. Então, além do espaçamento que nós colocamos aqui, eu consigo orquestrar isso de uma forma mais saudável. Como? Eu quero colocar um espaço entre eles. Então, o space between é um espaço entre eles. Você percebeu que ele colocou um espaço entre eles aqui? Eu posso colocar um espaçamento ao redor deles. Olha só. E consigo concentrar também um espaço mais inteligente para eles distribuir o espaço da coluna. Então eu uso outra propriedade, Space Evening. Né? Olha só que ele organiza mais, fica até mais bonito, né? Visualizar esses elementos aí separados. Tá bom? Maravilha? Show de bola. Então, são propriedades que você vai usar bastante dentro aí dos seus layouts, quando você for usar as colunas, tá bom? Muito bem, vou voltar aqui para o Start, porque agora nós vamos falar sobre outra propriedade chamada Cross Axis Alignment. Essa propriedade é o eixo que cruza, a minha coluna. Então ele, além do vertical, é o horizontal. Então, se eu fazer assim, ó, Cross Axis Alignment, colocar aqui Center. Vamos ver o que vai mudar. Nada muda. Deixa eu colocar no Start, por exemplo. Start. Vou colocar no End. Mas por que não está mudando? Bom, vamos lá, pessoal. Esse ponto é muito importante, tá? Não tá mudando, pessoal, porque a minha coluna ela não tem uma largura fixa. Ela tem uma largura de acordo com os meus filhos. Qual é a maior largura dos meus filhos? Todos por default tá 100 aqui, ó. Então a largura da minha coluna é 100. A largura é o eixo que cruza, né? É o cross. E a altura? A altura está sendo 100%. Então a minha coluna inicia aqui e ela vai até o final da constraint, né? Que é visibilidade ali do usuário. Não é verdade? Por quê? Porque eu falo que a minha coluna vai até aqui embaixo. Porque quando eu falo que eu quero que o meu eixo principal ele vai até o final, ela tem espaço para isso. Ó. Quando eu salvo, ele tem espaço para ir para o final. Ele tem espaço para ir para onde? Para o centro também. Então, esse cálculo é inteligente. Tá? Ele não deduz que ali é o centro. Não, ele realmente fez um cálculo que ali onde ele colocou esses itens no centro, realmente faz sentido na questão matemática dentro dos cálculos. Tá bom? Maravilha? Maravilha. Washington, mas aí e agora? Aqui o cross, aqui, não entendi isso aqui. Vou te explicar agora. Eu preciso que um dos meus filhos tenha uma largura maior que 100. Para que eu possa, olha só, para que eu possa posicionar, para que eu possa ter espaço para fazer isso. Quer ver? Você vai entender agora. Vou pegar o meu último item aqui e aumentar a largura dele para, sei lá, 300. Olha só o que vai acontecer. Tá vendo aqui agora que a minha coluna ela teve espaço. Então eu estiquei, eu falo coluna, peraí que eu vou esticar um pouquinho mais aqui. Então meu último item, ele tem uma largura de 300. E os outros itens tem de 100, 100. Ó, ele continua sendo 100, sendo 100. Você percebeu que o meu cross aqui, ele foi pro final? Ele tá no final, ó. No final da largura da coluna. Ó, a minha coluna foi até aqui, ó. Então ela vai até lá embaixo nessa largura. Tá bom? Então, vou voltar pro início, ó. O início. Salvando, ele voltou pro início. E o default é centro, né? Center. Aqui, ó. Vou colocar center aqui, ele vai pro centro. Tá bom? Isso aqui é muito, mas muito importante, tá, pessoal? Isso cai bastante em testes, assim, para desenvolver telas. E principalmente eles põem uns layouts bem complexos, assim, nas entrevistas. Tá bom? Beleza? Show de bola. Ah, Washington, mas eu queria dominar. Eu quero dominar os meus itens que eles ocupem a largura 100%. E você consegue fazer isso, viu? No eixo que cruza a coluna. Por exemplo, o cross aqui, ó. Essa propriedade tem uma propriedade chamada de stretch. Esse cara, ele é poderoso. O que ele faz? Eu falo, ó, todos os filhos, independente se você colocou o valor aqui, amigão, quem manda é esse cara aqui. Olha só o que acontece. Se eu vou salvar aqui, ó, olha só, ele empurra
todo mundo para o seu limite. E isso é muito importante. Você sabe por quê? Porque com o eixo principal eu consigo posicionar esses caras de uma forma bem interessante. Eu consigo fazer layouts nele. Eu consigo fazer layouts nele. Olha só, o eixo principal é sobre a coluna, né, na questão vertical, ele tem uma estrutura de que os filhos podem expandir na sua altura. Na largura já percebeu que eu não preciso fazer mais nada, né? Mas na altura eu consigo. Por quê? Vamos supor que esse item do meio, ele seja, eu quero que ele estique até onde der, na altura dele. Aí eu consigo selecionar ele aqui, selecionar ele e fazer um wrapper dele no Expanded. Olha só, vou salvar. Olha só o que aconteceu. Eu expandi na questão vertical, né? Então de cima para baixo. E aí, com isso, eu já consigo pegar o espaço que minha coluna deixou para mim. Tem um espaço em cima, não tem? Deixa eu voltar aqui só para você entender mais um pouquinho. Salvar. Tá vendo que tem um espaço aqui, um espaço aqui? E ele organizou de uma forma, olha só, espaço entre eles. Então ele tem um espaço aqui, um espaço aqui. Aí eu falo assim, ó, o item do meio, eu quero que você pegue todo o espaço que sobrou. Então eu consigo pegar essa propriedade e preencher aquele espaço que sobrou. Tá? É uma forma bem até didática, né? Se você começar a entender ali a estrutura do Flutter, ele nos ajuda até a entender de uma forma didática como montar layouts inteligentes no Flutter. Tá bom? Beleza? Então isso é muito importante para que você possa percorrer e estudar um pouquinho mais sobre as colunas. Por que eu consigo fazer isso, tá? Porque a coluna, ela estende uma classe chamada flex. Se você vir aqui, ó, em column, command, clicar nele, olha só, ele estende a classe flex, que também é um widget que nós vamos estudar a fundo, tá? Com mais exemplos. Olha o expanded aqui que a gente usou, né? Tem a propriedade flexível, né? Ele fala sobre os itens filhos, que pode ter essa estrutura mais elaborada, sobre até direção de textos. A gente não vai falar sobre isso aqui nesse momento, mas quando a gente for falar sobre linhas, nós vamos ver mais elementos interessantes, tá bom? Então são propriedades muito interessantes que a coluna nos dá sobre o eixo principal, sobre o tamanho, tá? Esse aqui é muito importante eu falar aqui para vocês sobre o tamanho. Por exemplo, ó, deixa eu tirar algumas propriedades aqui, ó. Vou colocar aqui. Não, eu vou tirar a propriedade que está 300, só para você entender, tá? Vou apagar aqui. Vou tirar do stretch, vou colocar no centro, que é o default, e vou colocar o start. Vamos voltar aqui. Você percebeu que eu consigo voltar para o final? Consigo colocar no centro? Por quê? Porque a coluna tem um espaço 100%, vou dizer assim, 100%. Qual que é a propriedade que está fazendo isso? Tem uma propriedade que chama Main Axis Size. E o valor default dela está escrito max. O que é isso? Eu quero que você ocupe o máximo do eixo vertical. Então ele está ocupando o que ele pode. Se tivesse o outro widget aqui embaixo, ele ia ir até onde ele pode. Mas eu quero que ele preencha o máximo da sua altura. Nesse caso é coluna. Se fosse linha, o máximo da sua largura e assim por diante. Tá bom? Então, olha só o que acontece se eu tirar esse máximo aqui e colocar mínimo. Salvar aqui, ó. Olha só, eu não consigo mais, ó, colocar no final. Não consigo mais colocar no centro. Somente no start, né? Mas por baixo dos panos isso está acontecendo. Por quê? Esse mínimo diz o seguinte para mim. Ele fala assim, ó, eu vou respeitar o espaço mínimo para 2 itens, para 3 itens, para 4 itens e assim por diante, tá? E isso aqui cai muito nas entrevistas, tá? Normalmente eles colocam esse valor fixo aqui para ir falar assim, olha, faz o seguinte, pega esses itens e põe no final. Então você não vai conseguir. Tá? Existem outras formas de fazer, mas obedecendo a estrutura de coluna, que é o valor mínimo, e dependendo dos itens que tiver dentro dele, você não vai conseguir colocar ele lá no final. Por quê? Você precisa aumentar o espaço da coluna, que é o máximo, e aí sim você consegue colocar ele lá no final. Tá bom? Beleza? Esse é um toque bem importante. E também fazendo exercício você vai aprendendo mais e mais sobre essa estrutura. Tá bom? E aí, gostou? Gostou sobre as estruturas da coluna para que realmente possamos fazer layouts inteligentes? Então, no próximo vídeo, nós vamos pegar uma tela de login, nós vamos fazer uma tela de login e vamos só usar colunas.
Com base nisso, nós vamos exercitar bastante esse widget sobre criar layouts inteligentes, até interessantes sobre o nosso dia a dia, tá? Então não dá para complicar muito, porque senão o vídeo fica muito longo, né? Fica difícil ali e também cansativo para vocês aplicarem, tá bom? Então pega esses conceitos, põe em prática, realmente vocês vão começar a memorizar bastante coisas aqui e fazendo esses exemplos pode até aparecer dúvidas. Aí vocês colocam aí na descrição que nós podemos gravar mais vídeos aqui para ajudar vocês. Beleza? Show? Então eu te vejo no próximo vídeo.